bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com a série, minissérie, maxi-série, as obras de Jacques Lacan, o ensino de Jacques Lacan, a transmissão de Jacques Lacan, a partir das capas dos seus seminários. E hoje vamos abordar o seminário número 8, sobre a transferência. A capa desse seminário é um recorte de um trabalho de Rafael Sanzio, chamada A Escola de Atenas. Nessa tela que o Bully vai pôr para vocês, vocês vão encontrar aí, bem no centro, dois filósofos, o Platão de um lado e o Aristóteles do outro. O Aristóteles fazendo assim, né, dizendo conhecimento está para baixo, o Platão indicando para cima, né, que o conhecimento está nas ideias, no eidós, nas essências. E então o Rafael colocou esse afresco, né, na sala de decisões do Vaticano. Então você passa pela Capela Sistina e chega nessa pequena saleta onde assim, os grandes tratados poderiam ser assinados pelo Papa e por outras potências. Então nessa sala a gente tem a lembrança, né, da sabedoria que antecedeu esse momento. Estão ali presentes inúmeros pensadores gregos, né, Pitágoras, Demóstenes, o Diógenes o Cínico, e num fragmento assim à direita, que o Bully vai recompor, a gente encontra Sócrates, que é esse meio careca aqui, meio barrigudo, falando com um personagem de azul, a cor grega, né? Que é o Alcebíades. A gente vai falar de como Lacan tem uma interpretação nesse seminário, uma interpretação completamente original sobre a natureza da transferência a partir da releitura inicial que ele faz do livro fundador, talvez, sobre a reflexão amorosa no Ocidente, que é o Banquete do Platão. Então ele vai seguindo um a um as teses que se desenvolvem nesse seminário sobre a natureza do amor. Então ele começa com o Fedro, né? E no debate com o Fedro que defende-se a ideia de que o amor é uma grande metáfora que tem por objetivo uma espécie assim de inversão da posição entre amante e amado. O que deseja o amante? Que ele seja amado como aquele que ele ama. Em seguida vem a psicologia do rico, né? A teoria do Pausanias, de que o amor ele é algo que interessa as pessoas porque ele produz uma espécie de enriquecimento da alma, ele produz um fortalecimento da alma que seria assim próprio para aqueles que precisam resistir, né, ao temor dos outros. Em seguida vem Erixímaco, que defende uma teoria curiosa, assim, de que, no fundo, o amor, o amar e ser amado, a conquista de mais e mais amor, o apoderamento, né, de traços de amor, ela seria importante para a saúde humana. Quanto mais a sua capacidade de amar e de ser amado, mais saudável a pessoa ficaria. E por isso o amor, nas suas diferentes versões, né, o amor eros, o amor filia, né, entre o amor ágape, o amor das turges, né, que são respectivamente, né, as formas de amar mais sexual, mais assim ligada à amizade, mais ligada à divindade e mais ligada vamos dizer assim, à família e o ambiente do oikos. Bom, o Lacan vai passando por todas essas teorias e dizendo, olha, todas elas em alguma medida se parecem com a psicanálise, inclusive a próxima que sai pela boca do comediante Aristófanes, né, que é a teoria da esfera, ou do andrógeno.
aquele ser mítico que 4 pernas, 4 braços, e que Zeus fica com inveja e manda um raio que separa em 2 partes, e daí eles tentam juntar de novo como as 2 metades de uma laranja. O Lacan observou, olha, essa teoria ela tá lá, mas ela é uma comédia, né? Ela é uma maneira cômica de abordar o assunto. Finalmente, a gente chega nessa posição do Agatão, que é a ideia de que o amor ele tem uma atopia. O amor é uma coisa que não cabe na cidade, a gente não sabe direito para que ele serve. O amor, e aí o Lacan vai aproximando o amor do desejo, de forma a mostrar que ao final, né, no seu debate com Alcebiades, que está aqui na capa, que rompe na conversa já quando estão de madrugada, todos meio ébrios, e diz, olha, vocês não prestem atenção no Sócrates, porque ele é um sátiro, um fauno, um enganador, ele faz com que você o ame, e daí quando você vai consumar esse amor, ela sai de cena. E o Lacan diz, opa, olha aí o analista, né? E ele diz, o que está em jogo aqui? Responde o Sócrates, e o Lacan vai acompanhando. Que o amor não é amor à pessoa, mas é amor ao saber. Essa é a resposta que o Sócrates dá. Olha, você, o que você está amando em mim? Eu que sou velho, barrigudo, já não sou da sua idade e tal. O que você viu em mim? É a resposta. Vai ser escavada pelo Lacan, que extrai disso a ideia de agalma, ali do texto do banquete. Ele diz, a agalma é esse estojo, esse vazio que a gente coloca dentro das estátuas para equilibrá-las, para conferir a elas um mistério. Não se sabe direito por que existe esse agalma, mas ele está lá no interior das estátuas, e assim também é o nosso amor. Leia-se o nosso amor de transferência. O seminário é sobre a transferência. O Lacan está estudando o amor porque o amor é a transferência é um caso, né, particular do amor. Depois disso, ele vai introduzir aí, voltar ao tema da dialética da castração, que ele tinha estudado nos seminários 4, 5, 6, vai refinar um pouco a sua teoria da demanda e vai chegar ao que é uma leitura de uma nova tragédia. Lembra que no 7 ele analisou a tragédia da Antígona, aqui ele vai analisar uma tragédia moderna, muito importante isso, comparar uma e outra, que é a tragédia de Paul Claudel, também uma trilogia, em torno de Cindy la Confontaine, né? Uma heroína, de novo, como a Antígona, que luta para salvar seu pai, luta para salvar o nome do pai, Cine, né? Signo, e que ao final se submete às piores coisas por amor. Então o Lacan vai mostrar aí como o amor ele tenta fazer signo, né? Ele tenta estabilizar o significante com o significado. Ao final desse seminário, ele vai introduzir uma ideia muito importante que diz respeito à identificação. Ele vai vendo que o amor, no fundo, envolve demanda, a demanda envolve idealização, mas também envolve identificação. E para entender, então, o fulcro da transferência, e por que a transferência não é só demanda, ela é também identificação, isso é problemático, é isso que no fundo a gente trata através da transferência, e ele vai propor essa ideia de que existem as 3 identificações descritas pelo Freud, né? A mais originária, o laço de relação de afeto com o outro, a identificação com o desejo, que seria a própria da histeria, a identificação regressiva, que forma sintomas, ou que está presente, por exemplo, nos grupos, né, de identificação. Ele vai observar que nessas identificações há uma espécie de razão produtor, né, das identificações, que é o Einziger Zug, o traço unário. Um conceito que ele vai pensar do Freud e que vai fazer aí carreira na teoria lacaniana. Então, esse seminário basicamente passa por esses pontos, e a gente poderia ler na página 355 a seguinte consideração.
Com efeito, o que distingue o bando humano do bando animal é que para cada sujeito, como todos sabem, com exceção dos empreendedores da psicologia coletiva, o inimigo do bando é ele mesmo. Na referência à realidade do bando, encontramos uma interessante transposição daquilo que Freud nos articula sobre a forma do perigo interno. Encontramos ali precisamente a confirmação daquilo que lhes disse sempre, com relação ao universal, o individual e o coletivo são um só mesmo nível. O que é verdadeiro no nível do individual, esse perigo interno, é verdadeiro também no nível do coletivo. O perigo interno ao sujeito é o mesmo que o perigo interno ao bando. Isso se deve à originalidade da posição do desejo como tal. Na medida em que o desejo vem emergir para preencher a falta de certeza ou de garantia, o sujeito se acha confrontado com aquilo que lhe importa, de vez que ele não é apenas um animal do bando. Talvez ele o seja, só que toda ação elementar de sua parte, que existe certamente, é gravemente perturbada pelo fato de se achar incluída, tanto no nível coletivo quanto no nível individual, na relação com o significante. Então, tá aí uma breve introdução ao seminário sobre a transferência, que requer algum percurso nos textos de Freud sobre a transferência, dinâmica da transferência, sobre amor de transferência, que requer uma leitura aguda do texto de 27, Psicologia das Massas e Análise do Eu, de onde ele tira a expressão Einziger Zug. Para aqueles que querem mais fragmentos de Alcebiades e de Sócrates. Aliás, a relação entre Alcebiades e Sócrates vai originar um segundo diálogo platônico chamado justamente Alcebiades. Nesse diálogo, Alcebiades já está mais velho, mais maduro, não é mais um garotão como aqui. Ele se reapresenta ao Sócrates e diz: Sócrates, agora eu quero governar, me ajuda a governar. E aí o Sócrates responde: cuida da tua própria alma antes. Se você não souber cuidar de si, não vá se meter em assuntos políticos. Essa atitude do cuidado consigo funda também a ética da psicanálise, funda também essa relação que a gente tem de cuidado com as transferências. Ainda com relação ao seminário sobre a transferência, o seminário 8, vamos observar que ele é contemporâneo de 3 textos muito importantes. O primeiro é a observação sobre o relatório de Daniel Lagache, Psicanálise e Estrutura da Personalidade, que está presente nos escritos. É um texto que renova, amplia o estágio do espelho e a leitura lacaniana do narcisismo. O segundo texto é o Diretrizes para o Congresso sobre a Sexualidade Feminina, que mostra que o desenvolvimento da ética em psicanálise já começa ligado, pelo menos em termos temporais, com uma reflexão sobre a feminilidade e os impasses legados pelo Freud para pensar o desejo feminino. E o terceiro texto contemporâneo desse seminário chama-se Posição do Inconsciente no Congresso Bonneval. É um texto de 1960, num congresso de filosofia, onde o Lacan explicita a sua tese do inconsciente estruturado como uma linguagem, e explicita talvez da forma mais rigorosa, mais completa, inclusive fazendo uso aí do grafo do desejo. Quem quiser receber mais fragmentos transferenciais, gregolóficos, helenistas, clique aqui em Aqueronta. Aliás, o Aqueronta é um personagem grego, o barqueiro que conduz a alma de um lado para o outro. E prepare-se, porque semana e na próxima vez vamos enfrentar um seminário inédito, um seminário que não tem uma publicação estabelecida em português, como tradução da Seul, que é o seminário número 9 sobre a identificação. Então, até lá, gente!